Senhoras e senhores, pedimos a gentileza que se acomodem em seus lugares. Gostaríamos de pedir a gentileza àqueles que estão no hall que retornem ao auditório para que possamos dar continuidade às atividades. Teremos agora o segundo painel com o tema Violação de dados pessoais, desinformação e riscos à democracia. Temos à mesa os conferencistas Jorge Borges, o senhor Juliano Maranhão e o senhor Ricardo Cueva, e a moderadora, a senhora Laura Sheraton, a quem eu passo a palavra. Muito obrigada. Muito bom dia a todas e a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aqui a presença dos nossos palestrantes. É uma grande honra contar com esse time de altíssimo nível. Ministro Ricardo Cueva, professor Jorge Borges e professor Juliano Maranhão. A nossa temática aqui, o nosso painel, ele visa discutir um dos temas talvez mais palpitantes do momento, discutindo violação de dados pessoais, desinformação, que também muitas vezes é conhecida como fake news, e os riscos que a desinformação traz para a democracia. Eu gostaria, então, de, em primeiro lugar, passar a palavra para o ministro Ricardo Cueva, que certamente é uma das grandes vozes quando a gente fala hoje em proteção de dados pessoais, especialmente essa relação com fake news, com desinformação, uma reflexão. O ministro já tem uma reflexão profunda, com vários artigos, inclusive, sobre os desafios de regular esses temas, com estudos, inclusive, pensando um pouco no sistema que a Alemanha adotou recentemente para tratar desse tema. Então, eu passo a palavra aqui, ministro. É uma grande honra ter o senhor conosco. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite para participar desse evento tão importante. Eu vou procurar falar bem devagar, com a esperança de que o professor Georg possa nos entender um pouco, pelo menos, né? Se eu falar muito devagar, se falarmos devagar. O tema das ameaças à democracia colocadas pelas novas tecnologias e pela falta de controle de conteúdos ilícitos é um tema bastante complexo, né, com o qual nós já temos nos defrontado nos tribunais brasileiros, antes mesmo da edição do Marco Civil da Internet e antes mesmo de se cogitar da edição de uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que tramitou por longuíssimos anos no Ministério, com a participação da Laura, né, do Danilo, de vários outros. É um tema que já se colocava na jurisprudência dos tribunais na medida em que começaram a aparecer redes sociais com a proliferação de notícias, falsas ou não, de informações lícitas ou não, e a questão que se colocava é saber a quem incumbiria retirar esses conteúdos infringentes ou conteúdos ilícitos, né? E a quem caberia a definição da ilicitude desses conteúdos. Havia uma certa hesitação na jurisprudência dos tribunais inferiores e até mesmo do STJ, mas o STJ acabou, antes da edição do Marco Civil da Internet, definindo que os provedores de acesso à internet, como meramente catalogadores, indexadores de conteúdos que circulam na rede, não poderiam ter a responsabilidade pela exclusão do conteúdo. Houve até alguma hesitação, alguns julgados que procuravam impor a esses provedores obrigações de retirar o conteúdo em determinado prazo, seguindo certos procedimentos, mas depois de alguma hesitação, depois de procurar entender melhor a própria tecnologia e a mecânica desses sites, desses provedores de internet, consolidou-se o entendimento de que somente o Poder Judiciário poderia determinar a remoção do conteúdo ilícito
e a definição do conteúdo, desse conteúdo. Além disso, não poderia haver a imposição a esses provedores de internet de uma ordem de monitoramento de possíveis e futuros conteúdos que fossem colocados na rede. Em terceiro lugar, era preciso que a pessoa ofendida indicasse precisamente o endereço, a localização desse conteúdo ilícito para que ele pudesse ser removido. Então, antes mesmo da edição do Marco Civil da Internet, pode-se dizer que já se havia criado na jurisprudência do STJ um modelo que é fundado na reserva de jurisdição, né? Somente ao Poder Judiciário incumbe a definição do que é o conteúdo ilícito e determinar a sua remoção com essas balizas, né? Determinar uma remoção pontual, específica, de um conteúdo considerado ilícito em determinadas circunstâncias, mas sem que a ele, judiciário, fosse dado estabelecer uma ordem de monitoramento ou de censura prévia. E essa tem sido sempre uma questão com a qual se batem as redes sociais, né? Elas têm sido muito insistentes no descabimento de uma obrigação delas de exercer uma censura prévia dos conteúdos que circulam nos seus serviços. Com a edição do Marco Civil da Internet, isso se consolidou. O artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele consagra esse modelo de que cabe à parte... claro, a empresa... As provedoras de serviço podem voluntariamente disponibilizar ferramentas que permitam ao usuário dos serviços identificar os conteúdos que são possivelmente infringentes e solicitar a sua remoção. Mas, em princípio, cabe ao Poder Judiciário, né, com exclusividade, o poder de fazer essa delimitação do conteúdo e a remoção do conteúdo. Uma exceção, o artigo 21, é o caso das cenas de nudez ou cenas que envolvam sexo, que podem aí ser diretamente imputadas. A responsabilidade pela remoção imediata pode ser diretamente imputada à rede social. A jurisprudência do STJ, então, com base na lei, fundamentalmente reafirmou o que já vinha fazendo antes da edição do Marco Civil da Internet. Há apenas um caso em que, na minha turma, na terceira turma do STJ, se definiu, com base no direito europeu, um direito ao esquecimento, ou um direito à desindexação, um direito ao apagamento de dados pessoais, num caso muito específico de uma, hoje, promotora de justiça no Rio de Janeiro, que havia participado de um concurso para a magistratura 20 anos antes. Sobre esse concurso pairavam dúvidas sobre a lisura, sobre irregularidades. Feitas as apurações, nada foi imputado a ela, mas o nome dela constava sempre em primeiro lugar quando era feita uma busca, como se ela tivesse praticado algum ilícito, alguma irregularidade naquele concurso que sequer chegou a ser invalidado. Por conta disso, dessa peculiaridade, a minha turma, vencido eu e mais uma colega de bancada, entendeu que era possível, sim, ao modo do direito ao esquecimento consagrado naquela decisão do Mário Costerra e depois multiplicado em outras decisões e hoje consagrado no Regulamento Geral de Proteção de Dados, permitir a remoção daquele conteúdo. Eu, no voto vencido, sustentei que, primeiro, não temos como implementar o modelo europeu à míngua de uma autorização legislativa e não poderia, mesmo no modelo europeu, haveria que se indicar o conteúdo preciso da remoção, evitando com isso que o provedor da internet se tornasse censor. Bom, essa questão
está relativamente bem sedimentada no Brasil, mas quando se trata de fake news, a questão ela ganha uma outra dimensão completamente diferente e muito mais grave, né? Há vários debates no Brasil sobre isso, sobretudo na área eleitoral. Parece que os impactos que as fake news têm tido nos sistemas eleitorais americanos, na última eleição presidencial, na Europa, em vários certames, e também no Brasil, aqui em eleições recentes, é muito grande. Então, conviria, talvez, nós nos aprofundarmos no estudo do modelo alemão de autorregulação ou de autorregulação regulada, né, que foi implementado no início de 2018 pela NetzDG, a Netzdurchsuchungsgesetz, ou a lei de implementação, a lei alemã para aperfeiçoar a aplicação do direito nas redes sociais, que criou um modelo de autorregulação pelo qual as provedoras de serviços de comunicação ou de redes sociais, elas são obrigadas, em 24 horas, a remover alguns conteúdos que são listados expressamente, discursos de ódio, discursos que se enquadram em determinados tipos penais, e, em casos mais complexos, um grêmio formado por elas, em 7 dias, é obrigado a remover conteúdos mais polêmicos. É claro que, mesmo na Alemanha, quando foi editada a lei, há várias críticas a esse modelo, né? Ele violaria alguns preceitos da lei fundamental alemã, ele também criaria um tipo de censura exercida por entes privados, o que seria inadmissível, e ele permitiria uma manipulação de dados por essas empresas que acabam tendo um poder excessivo, né? E cujo modelo de negócio ele deriva, sobretudo, da formação de perfis informacionais que são vendidos com o intuito de gerar receita, de gerar lucro, e que, portanto, vivem propriamente de uma polêmica ou de polarizações. Quanto mais polarizado o ambiente virtual nessas redes sociais, maior o número de likes, maior o número de pessoas que poderão ser suscetíveis a um tipo de manipulação digital, seja ela política dirigida, como aquela que se vê em campanhas políticas ou campanha do Brexit, ou uma manipulação no sentido de uma formação de um perfil informacional que pode ser comercializado. Esse modelo no Brasil seria muito interessante, porque a gente verifica que as situações que são levadas ao judiciário, elas se tornam cada vez mais complexas, e o argumento das empresas provedoras de serviços na internet é sempre o mesmo, né? Que elas não têm condições tecnológicas de remover aquele conteúdo, que elas não podem exercer uma censura e que elas não são responsáveis por aquele conteúdo que é veiculado nelas, apesar de o modelo de negócios dessas empresas derivar diretamente da intensa circulação de dados pessoais que não são controláveis. Então, na verdade, esse modelo de autorregulação, de transferir alguma responsabilidade para que essas empresas fizessem esse filtro, seria muito importante. Essa seria, então, a primeira parte da minha fala, que diz respeito à questão dos conteúdos ilícitos, né, em geral, que de alguma maneira já foi resolvida, como disse, pelo Marco Civil da Internet, pelo modelo da reserva de jurisdição. A questão dos conteúdos, das notícias falsas ou fraudulentas, das fake news, exigiria uma autorregulação, talvez à moda alemã, com imposição de deveres de conduta muito rígidos, deveres de compliance muito rígidos, multas muito rígidas, muito altas, como na Alemanha, para que o Estado tivesse alguma visibilidade do processo de seleção das informações que são veiculadas
por essas empresas. Na Alemanha, já se viu, por exemplo, as notícias dos jornais que o Facebook tem milhares de funcionários encarregados de fazer essa filtragem e de remover conteúdos que são manifestamente ilícitos de acordo com aquela listagem exaustiva da NetzDG. E também encarregados de fazer uma triagem mais criteriosa naqueles casos mais complexos, nos quais se permitem 7 dias. Essa, então, seria, em suma, a primeira parte da minha fala. A segunda parte, ela diz respeito à proteção de dados no judiciário, né? Também é um enorme desafio, e eu queria dizer rápidas palavras sobre isso. Nós todos sabem que a lei vai entrar em vigor em agosto do ano que vem, e nós ainda não temos uma autoridade de proteção de dados pessoais, o que complica sobremaneira a adaptação do Poder Judiciário aos novos ditames da Lei de Proteção de Dados Pessoais. As preocupações para o Judiciário são de 2 ordens, né? O Judiciário enquanto poder público, enquanto um poder que exerce atividades não típicas do Judiciário, não judicantes, e aí, então, sobre essas atividades incide a Lei de Acesso à Informação, já há alguns anos, e a máxima de transparência absoluta acho que tem sido observada, né? O CNJ tem procurado também disciplinar isso através de recomendações e resoluções que têm sido implementadas em maior ou menor grau, mas que têm funcionado. Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, há alguns dispositivos que têm que ser observados e que tratam, sobretudo, da questão da interoperabilidade, de como os dados, como esses dados gerados pelo Poder Judiciário no exercício de sua atividade administrativa e não judicante, eles podem ser transmitidos para outros entes, outros poderes públicos, em nome da eficiência e de uma prestação adequada de serviços. Essa questão se magnifica agora com a edição, há poucos dias, do Decreto 10.046, né, que criou um modelo novo, à margem da LGPD, um cadastro nacional de dados pessoais, um comitê central de governança que permitiria centralizar todos os dados da administração e dos demais poderes para criar um cadastro único sob a supervisão de um comitê central de governança. É uma questão que vai dar pano para manga, tem sido criticada. Certamente a intenção é ótima, de evitar fraudes, de aumentar a eficiência da gestão pública, mas há alguns riscos, sobretudo o desvio de finalidade no uso desses dados que passariam a ser centralizados, que devem ser levados em conta. A segunda ordem de preocupações, que diz respeito à incidência da LGPD no Judiciário, ela diz respeito à atividade típica do Poder Judiciário, né? Nos tribunais europeus, na Alemanha é assim, na França, na Espanha, na Itália, já há encarregados de proteção de dados pessoais que procuram, de algum modo, compatibilizar os preceitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais com o intenso tráfico de dados no judiciário, né? O nosso judiciário talvez seja o que tem uma política pública de transparência maior, não só pelo fato de as nossas sessões, para espanto dos europeus, serem públicas, inclusive a parte deliberativa das sessões ser pública, o que a regra é o contrário, a parte deliberativa das sessões no mundo inteiro praticamente é secreta, é fechada. Aqui tudo é público, e não apenas tudo é público, como qualquer jurisdicionado no Brasil, em geral, tem acesso pela internet, 24 horas por dia, 365 dias por ano, ao inteiro teor dos processos judiciais que já se encontram digitalizados. Na Europa, na Alemanha também é assim. As decisões judiciais publicadas na internet, elas são anonimizadas, né? Colocam-se iniciais, e há uma preocupação em dificultar ou impedir a reidentificação do titular daqueles dados que constam da decisão judicial, para evitar que aquelas informações
possam contribuir de algum modo para a formação de um perfil informacional fora da finalidade para a qual aqueles dados foram coletados. Nós não temos isso, né? E não só não temos ainda nenhuma estrutura adequada para fazer isso, como há um fator agravante aí de preocupação, é que, a partir de uma resolução do CNJ e de uma lei recente de janeiro desse ano, o que se torna público não é apenas a decisão judicial, mas os documentos constantes do processo também. Se nós olharmos a Constituição Federal, ela obriga, sim, a que se confira total publicidade aos atos processuais, mas ela silencia sobre os documentos do processo. Pois bem, essa lei agora de janeiro desse ano, ela estende essa publicidade, não além dos atos processuais, também aos documentos processuais, o que certamente vai gerar uma preocupação muito grande sobre como compatibilizar isso com os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, já que, como a nossa base de dados ela é gigantesca, né, nós temos, pelos dados do CNJ, provavelmente 100 milhões de processos em andamento, dos quais a imensa maioria é digitalizada, os processos findos também, enfim, há uma infinidade de dados pessoais contidos nesses processos judiciais digitalizados, que vão ser objeto de mineração e que vão ser, obviamente, usados para inúmeras finalidades, fora daquelas para as quais os dados foram coletados. Então, esse tipo de preocupação vai se manifestar muito claramente a partir do ano que vem. Quanto antes a autoridade for constituída, melhor, para que possa orientar, então, os 26 estados da federação e todos os tribunais sobre como proceder. Eram essas, então, as considerações breves que eu tinha a fazer. Eu agradeço a paciência de todos. Bom, ministro Cueva, muito obrigada pela brilhante exposição. Acho que as reflexões em torno do papel do judiciário, seja como um órgão que vai implementar a Lei Geral de Proteção de Dados, que implementa e que aplica todos os dias o Marco Civil da Internet, né, nessa discussão relacionada à remoção de conteúdos. Acho que foi muito interessante. E também a reflexão de como o próprio judiciário também é um objeto regulado pela própria Lei Geral de Proteção de Dados, e certamente esse é um dos grandes desafios, né? Nós não temos ainda clareza, talvez pela complexidade da situação do Brasil, que aprovou recentemente uma Lei Geral de Proteção de Dados no ano passado. Ela vai entrar em vigor ainda no ano que vem. Nós não temos ainda uma autoridade constituída. Isso certamente vai trazer aí muitos desafios para todos aqueles que têm que se adequar e implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. O poder público, certamente, eu diria que para o poder público, né, e para todos os poderes, isso também vai ser um desafio. Muito obrigada, então, ministro, pela fantástica exposição. E eu, então, passo a palavra para o nosso professor Georg Borges. Eu vou me pedir licença para os senhores para poder fazer a apresentação dele em inglês, para que ele também possa compreender. Georg Borges is a professor of civil law, legal and informatics, German and international business law, and legal theory, and the managing director of the Institute for Legal Informatics at the Saarland University. Professor, it's an honor to have you here at IDP, and you have the floor. Thank you very much. Bom dia a todos. Sorry for not speaking Portuguese today. I will present in English. I'm tempted, however, to switch to German, as I could learn in this conference that so many of the high-level
jurists in Brazil actually speak German. Actually, in this panel, all the participants are fluent in German, which I very much appreciate. So, and it's just the expression of the deep link which exists between Brazil and Germany in the field of legal studies. But I think it's probably better to continue speaking in English. The subject today is fake news, democracy, and data protection. So the question is, what can actually data protection do to fight fake news? I would like to, in the agenda, let me check, sorry, I'm not back. Yeah, as an introduction, I would like to come back to some examples which we had in Germany, or one allegation which was attributed to our Chancellor Merkel was Merkel hopes to welcome 12 million immigrants. That in 2015, where we had this refugee debate, was not helpful to her political reputation. Of course, it was fake news. Also, another example was the one of a federal minister. 2 years later, when a refugee had become a murderer of a German teenager, and Künast, the federal minister, allegedly said, this young traumatized refugee has become a murderer, but we still have to support him. You can imagine that that was not helpful in the political debate. It was fake news again, and the question is how we can fight against this kind of fake news in a political process. When it comes to the question what the legal issues of fake news really are, of course the first and obvious one is the protection of individuals which are allegedly saying something which is not true. It is very often about protection of consumers when fake news are used in advertising and manipulation. And last but not least, and our subject today, is the protection of democracy itself. For instance, as you are aware of, if fake news are used prior to election and so on. If you have to fight, if you are confronted with, what are the real peculiarities of fake news though? Is it the content? Certainly not. We have wrong, false news every day, false allegations. This is not really new. But what is new in our era is the impact, the specific impact of fake news just by the number of communications. As we know from the Trump pre-election process, it is hundreds and thousands of fake news were released within short time. And also the rate of disbursement, the viral effect of news on the internet is something which we didn't find prior when we had, for instance, fake news in a newspaper or so. And also we should not forget the efficiency and the economic viability of fake news as a means for the attacker. It's very, very cheap to release thousands and hundreds of fake news. So this is a means which is very handy for the one who wants to use fake news against others, but it's very tough for the one to fight it. And this is the challenge. How can we fight fake news? And one idea which is discussed on a global level actually recently is, can data protection do something? So the question is, what can data protection do in fighting fake news? Some people think data protection law can contribute a lot, others are more skeptical, and I would like to add some insights from the point of data protection. What is the power of data protection here? So first, what are the characteristics of data protection regulation which might it a help against fake news? One of what you know is data protection sets limitation to the use of personal data. It protects the data subject, and also what is very important here, it installs
supervisory authorities with very strong interventionary powers. Very strong interventionary powers. This is pretty new in Germany, in Europe with the GDPR. As you know, the General Data Protection Regulation, which was enacted in 2016 and became applicable last year only, is a kind of revolution in the data protection regulation worldwide, as for the first time we have a uniform data protection law within Europe, and more important, the competence and the powers of the DPA, the data protection authorities, have become much, much stronger than ever before. Now, in Europe and even worldwide, the big companies are just frightened because waiting for the DPA. Just to remind, the British Airways, a company, was facing a fine of more than $200 billion just this summer for just a data breach. So a fine of $200 million, this is something. So that's why data protection law is in the focus of the industry worldwide. So what I want to say is the DPR have very strong interventionary powers. The question is, and I would like to go into detail it, what can it do? We have several aspects if you consider the issue. The one is the applicability of data protection laws. Is GDPR, is the Brazilian data protection law applicable to fake news at all? The second question, surprising but not such a easy one, is fake news illegal? In which case is it illegal under data protection law? And the last but toughest question is it effective? Is it really an effective weapon? The first thing is applicability. And the scope of the material scope of the GDPR is very similar to the Brazilian data protection law. Actually, it applies to personal data, the processing of personal data to be precise. So the question then is, what is personal data here? If there is a false allegation of a person saying Merkel said so-and-so, and it's not true, this is personal data, of course. The misuse of a foreign identity, of a foreign Twitter account, which belongs to a specific person, this is use of personal data and by processing of personal data, no doubt. However, and this is, there are limits to this. If a fictional person is used, so if a fake news is released by a Twitter account, which is a fake account of a person which doesn't exist, then of course it's not personal data. So a part of fake news, which can be powerfully used in a pre-election campaign, is outside the scope of the GDPR and the Brazilian law. So I will come back to this. Another aspect, of course, is the international scope of the data protection laws. And also there it's not easy, as the GDPR, for instance, applies to whenever the responsible, the data controller, is seated within the EU. However, if a campaign is released from Russia or China, North Korea, and that happened actually, then the GDPR is not necessarily applicable, and the question then is that directed to the offering of goods or services? And that is not an easy question. One could argue that yes, fake news is offering a service, but of course we would need the help of a judge, of a high court judge, actually, to state clearly, yes, this is offering services, for instance, in the scope of the GDPR, then it would be applicable. Now let's come to the core, the illegality of fake news. Is it illegal at all? Well, here, of course, if you have a false factual statement, this is obviously a privacy violation. This is a bit surprising, since privacy was protected use of personal data, but we have learned over the past few decades that the use of private data also protects the correctness of the personal data. So any falsely alleged statements is indeed a violation of a personal data. However, what German courts are struggling with is to distinguish factual statements from opinion. Opinion is not personal data, and
any opinion, expression of an opinion, it cannot be banned by data protection laws. So this is an issue. Is it just opinion, or is it really a statement, a question which we are familiar with, which is also a difficult issue when it comes to press law and others. In that case, an incorrect presentation of the data subject will always constitute a violation of personal data. This is the easier part. So, to sum up, in most cases, fake news will indeed constitute a violation of personality right under data protection laws. The next and toughest question is, how strong is data protection laws as a means to fight against fake news? We have several fields and several aspects to distinguish here. The one is what can the data subject do? What can the Minister Künast or the Chancellor Merkel do if their identity is misused in a fake news? And here, obviously, we have a comprehensive set of individual rights set out in the GDPR, for instance, right to information, right to erasure, and also right to compensation, and even a limited right to preventive measures, which is not explicitly stated in the GDPR. However, the European Court of Justice, in its famous Google Spain judgment of 2014 already, developed a kind of right to preventive measures against a service provider. So this is useful, and all these rights can be used by the data subject to fight against it. However, there are limits to it. The question is, how strong is this self-defense by the data subject? Of course, the data subject can make a claim to the court, but it would be civil proceedings, and that is costly and consumes time. I don't know about in Brazil, but in Germany, a civil proceeding can take years. So it can take two years until you have a final judgment, and then the fake news is on the air for 2 years, and it's just useless. Once you get the final judgment, it's useless because no one is interested in the fake news anymore, and was strong for that long time. Also, the question is, who is the addressee of the claim? You have to know in a civil proceeding to whom you address your claim, but fake news is anonymously done, and the data subject never knows. Okay, so to sum up, it is not a useful claim. On the paper, the rights of the data subject against fake news are strong. In reality, they are not. If it goes to the perpetrator, much stronger, more promising might be individual relief against the service provider. So the Twitter, the Facebook, and the Googles. Here again, we have a case of civil procedure. The question then is, and that is not solved really under German law at least, the accountability of the information to the service provider. So it's really Facebook responsible. That's why we recently have new legislation like the Netzwerkdurchsetzungsgesetz, which was already mentioned by Minister Cueva, which should fill this gap, but it's unclear if it is applicable and helpful in this case of fake news. So we would hope to address the supervisory authorities, the DPA. Obviously, there's a strong potential. They have strong investigation powers against the perpetrator and even against the ISPs. Also, as I mentioned already, they have the power to issue strong and harsh sanctions. However, there's also some downsides. There are some challenges here. Also, the DPA needs time to intervene. It's just an administrative procedure, and the DPA needs to initiate a formal proceedings, and then it needs to ask the service provider. That takes time, weeks, at least weeks, if not months. And also, more important, the workforce of a DPA is limited. To effectively fight against fake news,
they would need hundreds of staff, but they have 20 or 30. So, and as you might have heard about Ireland, which is the supervisory authority for Facebook, Microsoft, and almost everybody in Europe, but their DPA is staffed with less than 50 persons. How can you supervise Facebook, Microsoft, and all the others with less than 50 persons and effectively fight against fake news? It doesn't work. So in reality, just due to the limitations of the workforce of the DPA, and also, which is more structural problem, due to the length of such a procedure, I doubt if the current system is really effective here. So we still do have some challenges and gaps in the protection. Okay, sorry. Which is there are some gaps, and also it's just too slow and ineffective. So we're looking for alternative instruments. One would be criminal law. Criminal law is very strong, as it have strong investigative powers. There are strong sanctions like fines and criminal prosecution. However, again, it's slow. Criminal proceeding is rather slow. It cannot have sanctions within a couple of days. That's why it will probably not be the solution. A new idea is content screening. We have an example for content screening in Germany, where under the header of upload filter. What means upload filter? It means that a social network, an internet service provider, is obliged to examine, to screen any content before even uploading it. This upload filter mechanism was enacted recently, but only regarding copyright infringement. It's not yet an instrument which is applicable in the case of data protection violation. So it cannot fight fake news at this moment. So the question is, and this is really something I would like to ask you, what is your opinion about it? Should we use this mechanism, content screening by internet service providers, to fight against fake news? The obvious challenge and problem here is the protection of the freedom of expression. So in my view, if you ask Facebook to delete all what they consider fake news, they would obviously overcomply. So they would delete just too much, and in my view, this is not the solution at all. Another example, which is not German, but French one. France last year enacted a new law, which is called Le Law Lutte contre la manipulation de l'information, which is a very specific law, and I found this example highly interesting. It is a special remedy which is applicable for election campaigns only. So only for a limited period of 3 months, I think, prior to a national election, this very specific legislation is applicable. And what is the core content of it? It is a mechanism to receive very speedy court decisions. The judges are obliged to make a decision within 48 hours, so 2 days, if it comes to fake news, and then the fake news has to be erased or deleted. What I like about this approach is that, in contrast to an upload filter system which addresses the internet service provider, the decision on the deletion of the news is done by court, by trained judges. So in my view, this is very promising, because just because it is very specific instrument against fake news. So as a conclusion, I would like to say that the fight against fake news is a complex task. This is not new to you. In my view, data protection law is indeed one of the frontiers in this fight against fake news. However, as the only data protection law alone, as an only means, in my view, is not effective in fighting fraud and manipulation. That's why I think
we need additional new legal instruments specifically addressing the fake news. So that was a short impulse introduction from my part. Thank you very much for your attention. Dear Professor Georg, thank you so much for your brilliant exposition. Your analysis regarding the functionalities or dysfunctionalities from data protection to address the problem regarding fake news was very interesting. Thank you so much. And now, agora eu vou passar a palavra então para o professor Juliano Maranhão. Ele é professor de filosofia da Universidade de São Paulo. Ele é também diretor, presidente da Logarithm, que é um instituto que trabalha com algoritmos e os efeitos e os impactos do algoritmo na sociedade. Eu passo então a palavra para você. Muito obrigada, Juliano, por estar aqui. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de cumprimentar os meus colegas de painel e agradecer o convite feito pelo ministro Gilmar Mendes para participar desse evento. Só um pequeno reparo, eu sou professor do Departamento de Filosofia, mas da Faculdade de Direito. Então, a minha abordagem vai ser um pouco mais filosófica, mas não tão filosófica, a ponto de a gente perder a preocupação com o universo jurídico em relação ao tema das relações entre democracia e proteção de dados. Então, a minha abordagem vai ser um pouco mais geral, no sentido de buscar entender qual a relação entre proteção de dados, a ideia de um poder ou concentração de poder informacional e o reflexo sobre a democracia. Então, primeiro aspecto para entender, quando nós falamos em democracia, é contrastá-la com o seu oposto, que está ligado à concentração de poder. E essa concentração de poder pode se apresentar em diferentes esferas, pode ser uma concentração de poder político, pode ser uma concentração de poder econômico e pode ser uma concentração de poder informacional. E é claro que essas esferas elas estão interrelacionadas. A concentração de poder político afeta a concentração de poder econômico, a concentração de poder econômico também influencia a concentração de poder político, ou influencia a determinação das decisões políticas, e também o poder econômico tem uma relação direta com a concentração de poder nos meios de comunicação e, por sua vez, a concentração de poder nos meios de comunicação afeta o jogo de tomada de decisões políticas e também traz condições para aprofundamento de formação e preservação de poder econômico, como nós vamos ver. Então, nessa primeira esfera, a esfera política, nós temos o desenho das democracias constitucionais contemporâneas, basicamente com a estipulação da ideia de separação de poderes, não só entre os diferentes poderes, mas por meio de uma especificação de competências em que se delimita a esfera de atuação de cada autoridade, um sistema de garantias fundamentais e, por outro lado, um sistema de participação política, direta ou indireta, do cidadão, seja individual, seja por meio de grupos de interesse, de tal forma que se busca alcançar um ideal de soberania popular na formação e na construção das decisões políticas e na busca pelo bem comum. Essa mesma ideia, esse mesmo ideal de uma soberania popular política vai aparecer também dentro de uma busca de equilíbrio entre a concentração de poder econômico e uma espécie de soberania do consumidor na decisão, na formação das decisões econômicas fundamentais.
E, por outro lado, quando nós falamos em poder informacional, nós temos que lidar com dois momentos. Um é o poder informacional nas sociedades de organizações, em que a comunicação ela é mediada por grupos de comunicação, portanto, por organizações, em que eu tenho uma determinada forma de constituição do poder informacional que está ligada a uma concentração da produção de conteúdo de informação. O que nós vivemos hoje é uma transformação desse universo da sociedade de organizações para a sociedade das redes, em que muda. A gente não lida mais com uma concentração de produção do conteúdo, pelo contrário, uma fragmentação de produção do conteúdo, o que traz implicações distintas sobre os impactos na construção de uma esfera pública, portanto, de tomada de decisões políticas, e na formação de poder econômico. Eu vou buscar analisar isso com algum detalhe a seguir. Então, vamos primeiro isolar essas relações. A primeira relação entre poder político e poder econômico. Obviamente, essa é uma relação já bastante estudada e explorada, né? A ideia de que, dentro de uma democracia participativa, essa participação se dá por grupos de interesse, e grupos econômicos podem acabar tendo uma prerrogativa maior em função de seu poder econômico na determinação das escolhas dentro da esfera pública. E, do ponto de vista jurídico, um instrumento encontrado de equilíbrio com relação a essa possível distorção que o poder econômico pode acarretar na esfera do poder político, é instrumentalizado por meio do direito de defesa da concorrência, né? E qual é vamos lembrar que o início da criação do direito da concorrência no final do século XIX, começo do século XX, havia uma confusão maior entre o conceito de poder econômico e o conceito de poder político, né? Vale lembrar que as primeiras decisões de condenação de cartel nos Estados Unidos, final do século XIX, começo do século XX, foram condenações a sindicatos por concentração do poder da força de trabalho como um ativo. Então, essa confusão de conceitos aponta também para essa ideia de que havia uma preocupação com quebra desse agrupamento de poder, seja em relação à força de trabalho, seja em relação aos conglomerados que se formavam. Essa foto é de um livro do Daniel Demmler, em que ele é um livro muito interessante porque mostra o papel da imprensa, e aí, puxando um pouco o poder informacional, o papel da imprensa na construção do imaginário popular e, portanto, na formação da opinião pública sobre os riscos dos conglomerados, né? Então, as imagens e os textos falando de um grande poder capaz de assambarcar e alcançar diferentes setores da economia, e a imagem que se consolida no imaginário é a imagem do Kraken, né? Aquela figura temida pelos piratas, com os tentáculos alcançando os diferentes setores da economia. Então, toda a construção, então, que no começo está amarrada e confunde um pouco o poder econômico com o poder político, mais tarde, pela teoria econômica e pela evolução do direito da concorrência, vai se especializar e delinear de uma forma, fazer uma leitura econômica do significado desse poder, né? No seguinte sentido, nós não tratamos de uma preservação da soberania do cidadão nas escolhas políticas, mas tratamos da soberania, no final das contas, do consumidor na determinação de variáveis econômicas-chave, como o que, quanto e a que preço, o que e quanto produzir e a que preço comercializar os bens e serviços.
Na medida em que eu tenho um espaço econômico, um mercado competitivo, eu asseguro que essas escolhas partem, em última instância, de preferências dos consumidores, aos quais os ofertantes buscam se diferenciar para atender os seus desejos. Então, esse ideal que se dá, por exemplo, num modelo de concorrência perfeita, é um ideal, também um ideal, assim como a ideia de soberania popular, o ideal de uma soberania do consumidor nas escolhas políticas-chave. O outro aspecto da concentração de poder vai estar ligado justamente à relação entre o poder político e o poder informacional. E aí eu tenho que separar dois momentos. O primeiro momento, como eu já antecipei, é o momento da sociedade de organizações, em que a comunicação social e a construção da opinião pública se dá por meio de organizações por grandes empresas de comunicação, né? E aqui o poder informacional que afeta o poder político está ligado a uma concentração da produção de conteúdo, né? E o direito, então, busca equilibrar, né, o papel que essa concentração de poder informacional pode exercer ou pode causar distorções na formação das decisões políticas, por conta, por exemplo, de supremacia de determinados grupos de comunicação, a forma pela qual se lida, ou o direito lida com a tentativa de equilíbrio e resgatar essa, talvez, soberania do cidadão na participação comunicativa na esfera pública, de uma forma democrática, está ligada a um controle da produção desse conteúdo, que é viável dentro das sociedades de organizações, na medida em que eu posso regular a atividade dessas organizações. E esse é o caminho encontrado, né? Seja por meio de garantias de liberdade de comunicação da imprensa, mas também por regras que são extraídas da própria formação profissional e dos próprios controles profissionais, por exemplo, da atividade jornalística, no sentido de verificar a fidedignidade dos conteúdos e garantia de um espaço plural de oposições, de opiniões, que construam uma esfera democrática em que haja participação de diferentes grupos de interesse, diferentes posições, visões, de tal forma a se construir uma comunicação entre essas organizações e um auditório que seja universal, o que também é o ideal, mas, de uma certa forma, próximo de um auditório universal, em que essas opiniões são contrapostas, há um controle de fidedignidade desse conteúdo, de tal modo que esses regramentos trazem um aporte, um controle que conduzem a uma racionalidade dessa comunicação. E o direito traz instrumentos para isso, na medida em que atribui responsabilidade a essas organizações ou grupos, empresas de comunicação. De tal modo que você consegue, talvez não de forma perfeita, ou se aproxima de uma construção mais plural e racional da esfera pública por meio da opinião pública e que também, ligado ao controle de poder econômico, não leve a uma prevalência de uma determinada organização de comunicação sobre a outra. Então, nesse sentido, na sociedade de organizações, você tem uma série de instrumentos jurídicos que garantem algum equilíbrio entre a concentração de poder político, concentração de poder econômico, concentração de poder informacional, de tal forma que se assegure esse ideal de participação política do cidadão, participação econômica ou participação no poder econômico do cidadão na forma de um consumidor que exerce suas preferências no mercado livre e, por outro lado, uma participação individual no debate e formação da opinião pública por meio de um universo de empresas de comunicação que é regrado e que garanta um espaço público de discussão que seja plural.
Agora, esse equilíbrio ainda precisa ser encontrado entre concentração de poder e democracia na sociedade de redes. Porque aqui nós temos uma inversão. Desculpe, eu tô só fazendo no meu computador e vocês não estão vendo o que eu fiz. Bom, então aqui, desculpe. Com relação à sociedade de redes, eu tenho uma inversão. Ou seja, o problema não está mais na concentração da produção de conteúdo. Esse conteúdo passa a ser disperso e, então, fragmentado em determinados grupos de comunicação, na qual são construídas determinadas identidades e na qual o discurso racional se perde em prol de uma comunicação que visa mais ao encontro de cada indivíduo, à sua identificação com determinada opinião, e também ligada a um espaço que também se confunde também com um espaço de entretenimento. O relevo não é tanto dado a um espaço plural de comunicação racional e troca de opiniões para uma plateia ou auditório universal, mas uma fragmentação desses auditórios em que boa parte da troca de comunicação confunde, de certa forma, informação com entretenimento. E aqui é que abre o espaço para o impacto das fake news, por exemplo. Mais do que isso, a concentração de poder agora informacional não está ligada ao controle do conteúdo, mas está ligada à informação sobre esses agentes dispersos que produzem o conteúdo. Na sociedade de redes, a própria audiência que produz o conteúdo nesses diferentes grupos fragmentados, mas o veículo ou a mídia, as plataformas de redes, adquirem um poder na medida em que eles têm informação sobre as preferências desses interlocutores do diálogo nos diferentes grupos. E, aliada à tecnologia, por exemplo, pelo uso de emprego de inteligência artificial, eu tenho uma outra consequência, que é uma capacidade de identificar, construir perfis e identificar vulnerabilidades para persuasão. Essa capacidade de entender, construir perfis é que é hoje a grande fonte de poder dessa nova mídia. O que permite também trazer esse efeito destacado pelo professor Georg Borges, de impacto da informação e dispersão veloz da informação por meio dessas ferramentas tecnológicas. E aí a questão é, quais são os instrumentos jurídicos para lidar e buscar resgatar o papel ou a soberania informacional desses indivíduos que participam dessa nova esfera de construção da opinião pública. E aí nós temos, de um lado, a proteção de dados, que tem uma série de limitações, e também a possibilidade de filtrar conteúdo. Na nossa legislação, na legislação brasileira, como o ministro Ricardo Cueva deixou bem claro, existe um critério que isenta de responsabilidade, pelo menos previamente a determinações judiciais, isenta de responsabilidade as plataformas. Então, eu tenho um contexto em que eu não tenho esse controle ou ferramentas jurídicas para conter ou filtrar conteúdo. O que ocorre hoje é que determinadas plataformas têm buscado autorregular e estabelecer mecanismos de filtros, e a questão é se esses mecanismos são ou não suficientes para conter essa dificuldade gerada pela concentração de poder e dispersão de informações que podem ser ilícitas ou prejudiciais. Com relação à proteção de dados, a grande contribuição que é trazida
se traduz na ideia de autodeterminação informacional. A proteção de dados não tem a ver propriamente, tem a ver, mas não se reduz à garantia de sigilo ou não a acesso a informações pessoais, mas uma atribuição de uma série de prerrogativas, como o professor Georg Borges deixou claro, que atribuam ao indivíduo a possibilidade de controlar a finalidade e o uso da informação, tanto pelo poder público quanto pelo poder privado. Então, é uma prerrogativa de controle da finalidade do emprego da informação que é extraída dos dados. Agora, esse controle tem um papel importante, não só de uma perspectiva privada de proteção da personalidade individual, na construção da sua identidade na esfera pública, na esfera da informação, mas também tem um papel importante do ponto de vista político, na medida em que se traz uma preocupação com o efeito inibitório que pode haver em relação à falta de controle sobre a destinação que é dada aos seus dados e à informação. Na medida em que o poder público adquire ou compartilha, usa seus dados, a falta de informação do indivíduo, ou falta de controle do indivíduo sobre o uso dessa informação pode criar um efeito inibitório do comportamento na esfera pública, e essa é uma preocupação democrática, né? Ou seja, garantir a autodeterminação para que o indivíduo se autoapresente na esfera pública, ele é importante para uma construção saudável dessa esfera, na medida em que ela permite o exercício da personalidade e da opinião de uma forma livre, desimpedida e despreocupada, né? E aqui só fiz a referência, essa construção ela já aparece no marco zero da proteção de dados, que é a decisão do censo pelo Tribunal Constitucional Alemão, em que se reconheceu esse direito fundamental à autodeterminação informacional, e que tem duas dimensões importantes que devem ser ressaltadas. De um lado, a proteção individual, e de outro, um controle do exercício desse poder informacional pelo Estado. Então, no marco zero da proteção de dados, a preocupação central era de uma defesa individual em relação ao Estado, a concentração de informações do Estado. Esse foi um caso em que uma legislação determinava a coleta de dados pessoais para estabelecimento de um censo, e havia questionamentos sobre a finalidade do emprego desses dados. E um dos aspectos dessa decisão que já aparece nessa decisão do censo de 83, dezembro de 83, logo na virada para 84, o que também é interessante do ponto de vista da profecia do Orwell, mas o que se estabelece ali também é a ideia de que deve haver, no âmbito do poder público, uma separação de poderes informacional. Ou seja, a delimitação de competências para o exercício de autoridade deve também versar sobre o emprego das informações utilizadas no exercício dessas competências. Ou seja, a competência que determina a finalidade de uso da informação. E o compartilhamento de dados entre diferentes órgãos públicos que atuam sobre diferentes competências e finalidades, então deve ser contido para hipóteses especiais, e que devem também ser informadas e serem transparentes ao indivíduo, de tal forma que não se perca, não se cria aquela condição de incerteza quanto à construção no Estado de uma unidade informacional que pode ser ameaçadora a uma esfera democrática. Bom, e uma das preocupações importantes que aparece no nosso contexto é justamente o fato, já mencionado pelo ministro Cueva, da promulgação de um decreto que permite o livre compartilhamento de dados entre órgãos públicos, o que, aliado à legislação que determina a transferência de dados registrais de imóveis e dados registrais de pessoas naturais para a administração, causa uma preocupação grande justamente por violar
essa determinação de separação de poderes informacional, que está já refletida na Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece uma restrição sobre compartilhamento, justamente em relação à finalidade de emprego. Esses decretos, eles são incompatíveis com essa determinação na LGPD, e esse vai ser um dos desafios na interpretação da Lei Geral de Proteção de Dados para a autoridade. E um desafio que está diretamente relacionado à democracia. A outra preocupação diz respeito a essa unidade informacional. De um lado, no Estado, de que forma isso impacta a construção da esfera pública, e de outro, a unidade informacional nas grandes companhias da internet, né? Aqui também existe uma preocupação pelo fato de que o poder econômico, ele se liga de uma forma imbricada ao poder informacional. Isso se dá pelo fato de que a própria prestação dos serviços dessas grandes empresas depende da extração de dados, e quanto mais dados, mais usuários do serviço, melhores vão ser os algoritmos, e, portanto, melhor a prestação do serviço, que atrai mais consumidores, que atrai mais receita. Então, há uma espécie de círculo virtuoso, de um lado, pela melhor eficiência do serviço, mas vicioso do outro, porque ela tende a fazer com que os mercados de atuação da internet ou da sociedade de redes tendam a se estabilizar em posições de elevada concentração de poder econômico e também de poder informacional, né? Então, como lidar com isso é um grande desafio. Uma das alternativas é agregar à proteção de dados a proteção concorrencial, né? Então, um dos desafios e uma dos campos explorados hoje na Europa, por exemplo, na Alemanha, com a autoridade concorrencial alemã, é buscar entender de que forma o direito concorrencial pode lidar com violações de proteção de dados, mas também ser usado como forma de quebrar essas unidades informacionais por meio do controle de concentração de poder econômico. Agora, a forma pela qual isso vem sendo explorado envolve uma série de metáforas que tentam traduzir a esfera informacional para a esfera econômica. Então, por exemplo, o que significa dado? Uma das interpretações é que dado é uma espécie de moeda, ou seja, isso significaria tratar o sujeito do dado como um consumidor que compra serviços entregando dados pessoais. É uma analogia que tem uma série de pontos cegos, então tem que ser usada com cuidado. E já gerou uma série de indefinições, tanto na Europa quanto aqui na autoridade concorrencial do CAD, sobre a viabilidade de se aplicar o direito antitrust lidando com o dado como uma moeda. O outro é a interpretação do dado como um ativo. É como um ativo das companhias que empregam, por exemplo, o Google emprega os dados recolhidos na busca para entrar em mercados verticais de uma forma privilegiada e alavancada, como o mercado de comparação de preços, né? Essa comparação entre dado e ativo também é imperfeita, afinal de contas, nos mercados físicos, os ativos são usados independentemente do consumidor final, ao passo que no mercado informacional, esse dado ele é produzido pelo próprio consumidor final. Então, aqui eu também tenho uma série de dificuldades para a tradução do direito de proteção de dados para o direito econômico ou o direito concorrencial. Mas esse é um caminho buscado de uma tal forma a se encontrar uma ferramenta que equilibre poder informacional e poder econômico, de uma tal forma a garantir ao sujeito do dado e também consumidor uma primazia nas decisões não só econômicas fundamentais, mas nas decisões acerca do emprego e uso dos dados, né? Então, no final,
nós temos aqui alguns desafios, né? Primeiro, em relação para lidar com esse equilíbrio entre poder político, poder econômico, poder informacional, ainda precisam ser desenvolvidas ferramentas jurídicas capazes de encontrar um equilíbrio entre esses poderes que garanta uma soberania do cidadão, do consumidor, na esfera econômica, e do sujeito do dado, na esfera informacional. Em relação à unidade informacional no setor público, o desafio é a interpretação da LGPD e esse princípio de separação de poderes informacional que está reconhecido nas entrelinhas ali das regras contidas na nossa legislação. E, por outro lado, o poder informacional do setor privado, eu tenho, de um lado, a necessidade de encontrar formas de responsabilização das grandes plataformas. Não precisa ser necessariamente por exclusão do conteúdo, mas de alguma forma de controle, que pode ser via autorregulação ou também, como foi mencionado pelo ministro Cueva, uma autorregulação regulada pelo Estado. E o outro desafio é entender qual que é o sentido, qual que é o conceito de dado no direito concorrencial e como eu lido com essa figura, nessa relação entre poder econômico e poder informacional, como usar ferramentas do direito concorrencial e do direito de proteção de dados para controlar esse que é um poder econômico informacional. Isso no sentido de encontrar um equilíbrio entre a concentração de poder nessas diferentes esferas e as prerrogativas individuais do cidadão, consumidor, sujeito do dado, para a construção de uma esfera democrática. Obrigado. Bom, muitíssimo obrigada, professor Juliano Maranhão, pela excepcional palestra. Acho que as reflexões foram muito úteis e interessantes e, ao mesmo tempo, muito complementares. Eu queria, antes de encerrar o painel, destacar 3 tópicos, 3 pontos que me pareceram muito interessantes do painel como um todo. O primeiro deles é, certamente, a decisão aqui que o professor Juliano mencionou, a decisão da Corte Constitucional Alemã. Acho que foi uma decisão emblemática e certamente ela inspira todos nós até hoje, embora ela tenha sido de 1983, né? E eu gosto muito de lembrar dela porque nessa ocasião em que a Corte criou ou extraiu o direito à autodeterminação informativa da Constituição alemã, ela acabou cunhando uma frase muito emblemática, que é de que não existem dados insignificantes na atual sociedade da informação. Eu acho que essa é uma lição que a gente, que obviamente está também hoje na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, essa ideia, é a ideia de que a gente pode, por meio de algoritmos, por meio de uma tecnologia da informação bastante avançada, extrair informações muito valiosas sobre o indivíduo, a partir de dados aparentemente irrelevantes. E eu acho que isso é uma lição, e foi uma lição muito grande também no caso do Cambridge Analytica, né, que foi mencionado aqui também pelos professores. Quando a gente pensa, porque a partir dessa ideia de que não existe dado insignificante, é preciso também, isso a Corte extrai, toda a literatura que estudou essa decisão também extrai, é que se não existe dado irrelevante e se eu posso ter impactos muito significativos a partir desses dados, é preciso se construir toda uma arquitetura para lidar com esses riscos. E é por isso que a gente tem uma autoridade de proteção de dados, é por isso que a gente tem, sim, leis gerais de proteção de dados que visam, digamos, constituir um verdadeiro sistema ex ante de proteção, um sistema preventivo. E o caso do Cambridge Analytica ele é muito emblemático porque, os senhores devem se lembrar, foram cerca de 200 mil pessoas, um pouco mais de 200 mil pessoas, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, mas no mundo a gente tem também algumas centenas de pessoas no Brasil que baixaram esse aplicativo para fazer um teste de personalidade. Mas dessas 200 mil pessoas, não foram apenas dados de 200 mil pessoas que foram coletados, mas sim dados de 80 milhões de pessoas. E esse caso é muito emblemático e é por isso que ele teve todo esse impacto.
a partir dos dados de 80 milhões de pessoas, ou mais de 80 milhões de pessoas, foram feitos 80 milhões de perfis. E é por isso que esse caso teve um impacto relevante nas eleições americanas, né? Então, isso é interessante porque como é que de 200 mil a gente passa para 80 milhões? E aí nisso que eu acho que, apesar de todas as limitações das leis gerais de proteção de dados, como aqui foi colocado, tem um aspecto que eu acho que é importante lembrar. As leis, a Lei Geral de Proteção de Dados, e todas elas no mundo, elas dizem, olha, para que alguém trate um dado, é preciso uma base legal. E se é preciso uma base legal, você tem algum tipo de restrição, algum tipo de controle. E nesse caso do Cambridge Analytica, fica claro que não havia base legal para se tratar o dado de 80 milhões de pessoas, que, na verdade, eram os amigos dos usuários do Facebook que baixaram o aplicativo. Então, esse é apenas um exemplo que existem algumas travas que as leis gerais de proteção de dados trazem e que podem, sim, ser úteis para essas situações. Então, acho que isso é apenas um lembrete, apesar, claramente, de todas as limitações. E aqui eu acho que eu já vou pegar mais um tópico mencionado pelo professor Juliano Maranhão, e eu acho que por todos os palestrantes aqui da nossa mesa, esses temas são tão complexos, quando a gente fala de fake news, desinformação, riscos à democracia, que certamente apenas uma lei, nós não temos apenas um instrumento, mas, na verdade, a gente precisa de instrumentos complementares para lidar com essa complexidade desses desafios. E aí que eu me lembro também do direito concorrencial. Recentemente foram publicados 2 relatórios muito importantes sobre economia digital e direito da concorrência, pelo Stigler Center e pela Autoridade do Reino Unido, pela Autoridade do Reino Unido Concorrencial. E a conclusão para que a gente possa lidar com os problemas concorrenciais na era digital, não é preciso apenas reinventar os instrumentos de direito da concorrência, mas é preciso um verdadeiro combo, inclusive pensando em proteção de dados. Então, esses 2 relatórios de direito concorrencial recomendam, inclusive, a constituição de uma autoridade digital. Então, isso mostra um pouco a complexidade do tema, né? Ou seja, para resolver problemas concorrenciais, hoje, na era digital, não é suficiente apenas reinventar ou remodelar os instrumentos concorrenciais. É preciso, sim, pensar em outros instrumentos. E, certamente, quando a gente pensa em fake news, eu acho que esse também foi talvez uma mensagem muito forte dessa nossa mesa. A gente precisa, sim, de uma verdadeira complementariedade entre diversos instrumentos para que a gente possa lidar com esse desafio. Com isso, então, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos, agradecer muito fortemente a presença dos nossos palestrantes e declaro, então, encerrado esse painel. Muito obrigada.